Olá, olá Guarulhos, olá comerciantes de Guarulhos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast DesenvolveCast aqui, um podcast que fala sobre mercado de trabalho, sobre a importância das empresas, a importância dos trabalhadores, principalmente sobre a importância de estar bem preparado. Mais uma vez aqui com Silvia Luiz. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Silvia Luiz, da Suma Desenvolvimento de Talentos, empresário. Se precisar preparar aí a sua diretoria, o seu trabalhador, fala com a Silvia Luiz. Esta mulher é extraordinária. Ela é totalmente capacitada para preparar os melhores quadros. Está aqui conosco também, faz parte do nosso quadro de instrutores do Emprega Comércio, da nossa escola de negócios. Então a Silvia Luiz, ela tem uma participação, uma parceria aqui conosco do Sim Comércio Guarulhos, uma parceria bastante interessante, tá? Então entra lá no site www.empregacomércio.com.br, que tem lá uma série de serviços de busca de e-mails, serviços de oferecimento de vagas, os serviços dos cursos de qualificação profissional, para direções, para trabalhadores, tudo disponível lá no nosso site do Emprega Comércio, que é um serviço do Sim Comércio Guarulhos. E hoje o nosso assunto aqui é assertividade, né? A capacidade de expressar e comunicar seus sentimentos e ideias. É isso aí, Silvia? Exatamente, né? A gente está falando hoje em dia muito de desenvolvimento de soft skills, de hard skills, né? Nada mais é do que hard skills, os conhecimentos técnicos, as capacidades técnicas das pessoas. E soft skills, as habilidades comportamentais que as pessoas precisam ter no mercado de trabalho, né? E dentre as soft skills, uma das top 10 aí, né, que tá lá no topinho, é a assertividade, né? E por quê? Né? Assertividade é importante. Porque você desenvolvendo a assertividade, você desenvolve a capacidade de ser ouvido pelas pessoas, conseguir persuadir no bom sentido, é conseguir vender as suas ideias para as pessoas, né? E assim você ter uma integração e uma otimização de resultados mais efetivos. Ou seja, assertividade é algo essencial para o processo produtivo, para o processo organizativo das empresas, né? Então, a palavra na sua síntese, né? Então, o que é a assertividade aplicada ao trabalho, então, ao mercado de trabalho? Ao mercado de trabalho. A assertividade ao mercado de trabalho, como eu te falei, é a gente colocar, conseguir passar as nossas ideias para otimizar resultados. Num primeiro momento, isso era visto mais como sendo uma capacidade de liderança, né? Hoje não mais. Hoje, qualquer colaborador, né, independente do nível, é importante que ele tenha assertividade, porque nesse processo de engajamento, de troca de ideias, onde as pessoas desenvolvem os processos em conjunto, isso no melhor dos mundos, né? É super importante que a gente consiga passar as nossas ideias para as pessoas, independente do nível, né? Então, o que se consegue através do desenvolvimento da assertividade? Você consegue estabelecer a confiança entre as pessoas, né? E otimizar resultados. E como né? Que coisas você precisa fazer para começar a desenvolver essa assertividade, né? Primeiro, o autoconhecimento é a base de tudo, é sempre você poder conhecer para você entender os seus gatilhos, as coisas que mexem com você e saber lidar com elas, né? Isso é a base. Mas, falando aí, puxando aí dessa inteligência emocional, que é você ter esse equilíbrio, a partir daí, como você desenvolve a assertividade, né? É muito importante que você, sempre que for falar de alguma coisa, ou mesmo sugerir alguma coisa, você tenha como base fatos, você tenha como base dados consistentes, né? E não se baseie para tomar uma posição ou para desenvolver uma linha de raciocínio. Não se baseie em coisas que você ouviu falar, que você
viu um pedacinho de alguma coisa, né? Toda vez que você for desenvolver uma ideia e passar essa ideia para as pessoas, né? Principalmente quando você estiver buscando pessoas para aderir a ela, é muito importante que você esteja baseado em dados, em fatos, né? Em coisas concretas. Por quê? Para que você possa explanar a sua ideia, explicar o porquê, da onde veio, né? E assim, com isso, você ir buscando mais adesão, A né? assertividade está dentro, então, dessa arte da escuta, vamos dizer, né? Então, Totalmente. O ouvir é ouro, né? E falar é prata, né? Então, é necessário que as pessoas ouçam, entendam todo aquele seu ecossistema, né, aquilo que está em sua volta, para poder ser assertivo no momento em que ela vai propagar a sua informação. Exatamente. Quando a gente está falando dessa história inicial que eu te falei, de buscar dados e fatos, é além de ouvir as pessoas, né, entender os contextos, né, você ter informações concretas sobre as coisas que você está ouvindo e está entendendo o contexto, né? Então, sempre buscar dados mesmo, fatos, né? Coisas concretas, específicas. A partir dessas coisas, você vai, óbvio, criar suas ideias, porque a gente tem total condição de criar coisas novas a partir do que já existe. Você vai criar suas ideias e, então, você se coloca para as pessoas para buscar adesão e desenvolvimento dessa sua ideia, para aplicação da sua ideia de uma forma mais ampla, né? Isso é muito legal, que isso começa a gerar confiança. A partir do momento que você se relaciona com as pessoas dessa forma, né, você começa a gerar credibilidade nas pessoas, né? Então você desenvolve a confiança. E a confiança é a base de qualquer relação, né? Confiança e respeito é a base de qualquer relação. Então, para você conseguir esses dois itens que são essenciais na comunicação e no desenvolvimento das equipes e das pessoas, você tendo essa postura de saber do que você está falando, isso não significa que a gente tem que saber tudo. É bem diferente disso, né? Eu posso ter coisas que eu sou questionado que eu não sei, ou ter uma ideia... Por isso, até a importância da escuta, né? Exatamente. Então, quando a gente não sabe, a gente tem que escutar. Né? Para poder saber, até perguntar, né? Com o nosso interlocutor, porque de repente a resposta não está em você, mas está no outro, né? Com aquele que você está falando, né? Exatamente, né? Então é muito importante que você se baseie nisso, né? Quando você está atuando com uma equipe, né? A história de ouvir, além de você dividir essa responsabilidade das respostas, você ouvir os contextos primeiro, para depois se colocar, que é uma das coisas que estão inclusas na assertividade, tem a ver com você entender o que está sendo dito além do que está sendo falado, né? Então, é muito importante que você ouça. Então, você tem os dados, você tem a sua ideia, você vai se colocar de alguma forma, mas coloque a ideia central, ouça como as pessoas estão, entenda o que está acontecendo naquele momento, para então se posicionar a respeito. Isso é muito importante. Isso também acaba desenvolvendo mais a credibilidade, a confiança, mostra que você tem respeito e você efetivamente exercita o respeito fazendo isso, né? E são coisas que te colocam num patamar de credibilidade legal, onde você consegue levar as pessoas a fazer as coisas que você acredita serem certas de uma forma mais efetiva, né? Que é a persuasão. Silvia, hoje a gente tem discutido, todas as vezes que a gente senta aqui, a gente acaba repetindo algumas coisas novamente, né? A gente está num processo onde a gente observa as empresas, né? E é importante dizer que a gente fala algumas coisas e parece que elas estão numa outra dimensão, só das empresas grandes, né? E as pequenas, elas devem ter o referencial já para quando elas chegarem lá, né? Então, hoje se fala em compliance, se fala em ESG e tantas outras certificações de qualidade que permitem que a empresa elas estejam dentro do mercado e buscando novos mercados, né? Então,
a questão da assertividade nesse contexto que você está colocando, ela se enquadra totalmente dentro dessa questão da busca da qualidade, da busca da certificação, do compliance, do ESG, né, que no final das contas todos são processos que acabam encontrando o outro num determinado momento com alcances ali em alguns assuntos em cada uma dessas certificações, mas acaba sendo algo transversal nessa coisa de você trabalhar esses conteúdos, seja com os líderes, seja com as suas bases de trabalho, para que a empresa também, tendo esse tipo de acesso a essas informações, elas tenham também uma maior possibilidade de atingir esses níveis, né, de certificações. Exatamente. Por que a gente busca essas certificações, né? Porque as empresas, né? E hoje até as menores buscam algumas delas, né? Por que a gente busca? A gente busca essa certificação para ter um reconhecimento de qualidade, para ter um selo de respeito ao meio ambiente, para ter selos, né? Para ter aspectos que te certifiquem de alguma coisa, né? E é super importante que você desenvolva esses selos e que você desenvolva as pessoas para que pratiquem as coisas desses selos, né? Porque esses é que vão ser seus diferenciais. Você tem um selo de determinada coisa, mas na prática você demonstra esse selo que você tem, né? E como é que você faz isso? Você faz isso capacitando as pessoas que estão na cadeia, né? Com assertividade, com relacionamento, tecnicamente também, né? De uma série de coisas para que você para que você demonstre a prática desses selos que você tem, né? Assertividade, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que serve para qualquer tipo de selo, né? E para qualquer tipo de demonstração de diferenciais. E qual seria a frequência hoje para uma empresa, enfim, pode ser que a grande tenha uma frequência, a pequena uma diferente, mas qual seria o ideal de carga horária, de periodicidade que a empresa deveria buscar esse tipo de informação para disponibilizar para os seus desenvolvimento, você está falando? Dentro desse contexto do desenvolvimento. Qual é o ideal? Quantos encontros por ano a empresa ter? Qual seria uma carga horária aproximada dentro desse conteúdo, né? Porque você está disponibilizando aqui para a gente um conteúdo programático, né? Com uma metodologia para que isso chegue a esse trabalhador, né? Para esse trabalhador, esse líder, esse empresário. Então, como chegar, como a empresa ter acesso a esse desenvolvimento e qual seria o ideal de vezes, né, para a empresa fazer isso? Eu acho que a gente não tem aí uma fórmula matemática para isso. A gente está falando de comportamento e de desenvolvimento de pessoas em especial, né, que vai desde as lideranças até o operacional, né? O que eu diria, assim, é que esse é um trabalho constante, porque a gente está desenvolvendo comportamentos e desenvolvendo pessoas. Então, existe, sim, a necessidade de capacitação, né? Que é você apresentar esse assunto para as pessoas. Algumas pessoas têm isso de uma forma mais nata, outras não. Então, existe a parte da capacitação disso, né? E aí depende muito do número de pessoas, do nível de pessoas que você está trabalhando. Você pode fazer esse tipo de trabalho vou falar um nome que às vezes as empresas não gostam muito, mas com coaching em grupo mesmo, né? O que é um coaching em grupo? Então, vamos desenvolver assertividade. Então, a gente vai ter um momento conceitual, explicando o que é, como eu estou falando para vocês, lá, e a gente vai ter um momento lúdico, exercitando isso, né? Aí a gente manda a lição de casa, porque você está falando de comportamento, de mudança de comportamento, né? E acompanha em 2, 3 sessões próximas, daí 15 dias, daí um mês, para a gente poder ver a consolidação e a aplicação disso no dia a dia, né? Isso para capacitação, né? Mas essas ações e comportamentos de uma forma geral, liderança, assertividade, trabalho em equipe, comunicação efetiva, tal, são coisas que são muito importantes de a gente estar falando
constantemente. Então, você capacita e depois você faz workshops, você faz vivências, você faz uma série de coisas para ir exercitando isso, né, no seu dia a dia, porque mudam as pessoas, muda o nível de percepção disso, né? Então, o treinamento constante desse processo, né? Tá falando sempre dele é muito importante, de várias outras formas, né? Às vezes você pode abordar um livro que fala disso e fazer dinâmicas e fazer quiz e fazer trabalho com os filhos lá em casa usando esse livro. Você pode ter efetivamente um momento de treinamento, né? Uma palestra. Você pode ter vivências de, sei lá, arrecadar algumas coisas e ir todo mundo junto entregar em algum lugar, exercitando essas coisas de comportamento. Olha que né? interessante, né? Você entra numa questão aí do desenvolvimento bastante ampla, né? Então, a gente está falando da assertividade, mas todo o entorno desse processo, né? Então, eu estou até aqui pensando que dentro desse podcast que a gente está fazendo, do DesenvolveCast, né? Que a gente está aqui falando sobre negócios e carreiras. Aqueles que estão acompanhando todos os podcasts que a gente está fazendo já devem estar percebendo que aqui há um módulo. São módulos que levam a esses negócios e a essas carreiras um formato de trabalho que está dentro desse processo certificado, desse processo de crescimento que não há como sair, né? Então, se a gente pegar no último podcast, nós falamos sobre a questão da comunicação. Aí a comunicação, ela está aqui presente dentro da questão da assertividade, né? Então, esses conteúdos eles vão se conversando, né? Então, o ideal é que para que uma empresa ela aplique um processo de desenvolvimento como essa, ela siga esse formato, né? Esse passo a passo aqui. E a assertividade ela é um dos pontos desse conteúdo como todo, né? O DesenvolveCast, ele tem um objetivo de desenvolver negócios e carreiras, né? Então, para você desenvolver negócios e carreiras, se a gente pensar assim, que os negócios são feitos de processos, os processos são feitos pelas pessoas. Para você trabalhar melhor e ter resultados melhores, você precisa trabalhar as pessoas, né? Então, é exatamente isso que a gente faz no DesenvolveCast. Então, por exemplo, a gente falava de comunicação na semana passada, comunicação interna, que é um processo da empresa com vários mecanismos para desenvolver esse processo, com várias ferramentas, para que você tenha as pessoas todas alinhadas com a mesma informação para poder desenvolver, né? E que por isso a gente chega lá a parte da missão, visão e valores, que tem os objetivos da empresa e tudo mais. Quando eu estou falando de assertividade, eu estou falando de uma soft skill ou de uma habilidade que ela é da pessoa, né? Então, comunicação interna é uma responsabilidade da empresa, né? Que vem de baixo para cima e de cima para baixo, usando ferramentas 1000, né? Agora, quando eu estou falando da assertividade, eu estou falando de uma habilidade que a pessoa precisa desenvolver. Que pessoa? Como eu falava no começo. Desde o mais operacional, porque às vezes tem um problema, vou pegar uma máquina, uma fábrica, né? Tem um problema numa máquina de uma fábrica, quem melhor sabe é o cara que opera essa máquina, mas se de repente ele tiver dificuldades de mostrar a forma como ele está enxergando aquele problema, ele vai ter dificuldades de passar o que ele precisa que seja feito naquela máquina. Então, esse cara precisa ter assertividade para entender, né, aquele pedacinho, né, e poder passar a ideia dele a respeito daquilo para promover melhoria no pedacinho dele da máquina. Assim como o diretor da empresa precisa ter assertividade para pensar nas estratégias de desenvolvimento da empresa e conseguir passar essas estratégias para os gerentes para os supervisores, os supervisores para os líderes e assim para baixo. Então, por isso, assertividade é uma competência, né? É uma habilidade muito importante em todos os processos e todos os níveis dentro da empresa. Olha como você tocou num assunto aqui que me chamou muita atenção, né? Então, a comunicação assertiva, ela pode evitar, inclusive, um acidente nesse contexto que você... Oxi!
que você colocou, né? Então, nós estamos também num período aí, né, onde a gente vem discutindo uma série de temas que permeiam o meio ambiente de trabalho, né? Ontem tivemos um podcast aqui, ontem foi dia 8/3, Dia das Mulheres, tivemos um podcast que foi inclusive a Silvia Luiz que mediou aqui, um podcast que está disponível lá no nosso YouTube, no Facebook, quem quiser assistir, estava justamente falando sobre a questão do mercado de trabalho, da questão da mulher, e ali dentro daquele processo como um todo ali, existe uma questão que chega lá nas CIPAs, que são comissões internas de prevenção a acidente, questões de acidentes no ambiente de trabalho, questão dos assédios no ambiente de trabalho, que tem sido um problema muito grande nas empresas, né? Então, ontem o nosso presidente, o Dr. Reginaldo Sena, aproveitou, lançou lá o nosso canal de denúncias, né? Aproveitando aqui, mostrando para o pessoal nosso canal de denúncias, né? O 11 97 528 1621. É importante dizer que isso é obrigatório agora por lei, né? Então tem a lei 14.457 aí de 22, que as empresas, principalmente aquelas empresas com mais de 20 funcionários que são obrigadas a ter CIPA, ela tem que utilizar um canal de denúncia. Então o Sincomércio está disponibilizando esses instrumentos para as empresas que são parceiras aqui do Sincomércio, então ela está dentro dos pacotes de serviço do Sincomércio. E veja, essa questão também é uma questão de comunicação assertiva, né? Sem dúvida. A pessoa captar exatamente o que aconteceu, ter uma visão crítica sobre isso para dar uma tratativa então, junto à empresa. É importantíssimo. A gente tá aqui também, o Sincomércio vai disponibilizar para os empresários a questão de treinamentos focados nessa questão do assédio, que naturalmente são treinamentos obrigatórios, né? E é importante dizer que essa questão do assédio não necessariamente ele está na chefia maior, mas às vezes está naquela chefia que é o encarregado, o líder, né? E outra coisa legal da gente pensar, né? Quando a gente fala em assédio, a gente vai diretamente pensando no assédio sexual, né? E não é só, tem o assédio moral, tem o assédio estrutural, tem uma série de tipos de assédio. E veja como é legal, né? A gente começando a trabalhar a assertividade nos processos, a possibilidade de diminuir esses assédios, né? Principalmente o assédio emocional, né? Como é que acabei de falei a palavra e perdi. O assédio psicológico, né? À medida em que as pessoas se desenvolvem assertivamente, elas se desenvolvem a assertividade, elas conseguem se posicionar de uma forma diferente e ir quebrando com essas coisas, né? Então é isso mesmo, né? Então é um conjunto de situações formativas que vão levar tanto a empresa a um diferente local, né, dentro dessa questão do mercado. Então hoje nós estamos numa direção que não tem volta, né? Realmente melhoria da qualidade do trabalho, melhoria da qualidade do profissional, do conjunto das atividades, fazendo ações que sejam ações assertivas, e com isso você vai atender melhor o seu cliente, né? Então, eu dei um exemplo para vocês numa área operacional, assertividade. Imagina assertividade em vendas, né? Então você tem um colaborador de vendas diretas, né? Que o maior público da gente aqui são as lojas, sim, né? Então você tem um colaborador treinado em assertividade de venda direta. Então ele vai saber analisar o público, a pessoa que está lá na frente dele, vai entender total do produto que ele está oferecendo e vai ter uma capacidade melhor de, entendendo a pessoa que está na frente dele, vender a ideia da solução que esse produto oferece para ela, né? Olha comerciante, que coisa, hein? Às vezes a gente precisa sair da caixa, né? Então a gente fica pensando assim, bom, mas eu vou fazer um treinamento de vendas, tem que ver se lá dentro do treinamento de vendas tem um conteúdo de assertividade, porque a assertividade realmente, né, nesse aspecto da venda, da pessoa que aborda, da pessoa que ouve, né, o cliente, né, antes
de fazer qualquer coisa, e quando se dirige a ele, se dirige de forma assertiva, pode ser um fator preponderante para que a venda obtenha o sucesso também, né? Então, você quebra muito daquela história de que o vendedor que fica assediando o público. Eu sou uma cliente chata. Quando vem me assediando muito, eu posso até estar gostando, eu saio fora, né? E é muito legal que a gente começa a desenvolver essa percepção nas pessoas, né? E aí você percebe se é um cara que quer mais ser bajulado, assediado não. Bajulado mesmo, você vai se posicionar dessa forma. Se não, se pega uma Silvia pela frente, você vai mais devagar, vai mais procurando o que você quer, qual é a tua busca, né? E assim por diante. E é muito legal que, vou puxar de novo a história de missão, visão e valores, e de entender o porquê do negócio, né? Vou voltar no vendedor. À medida que o vendedor entende os propósitos e os diferenciais do negócio, ele consegue passar isso de uma forma mais positiva no produto que ele está vendendo também. Então, não é interessante que você faça treinamento de venda, treinamento de contabilidade, treinamento disso, treinamento daquilo, sem que você tenha uma estrutura do que é que a empresa quer naquele processo todo. A partir daí, sim, você pega essa identidade, essa missão, visão e valores, e aí desenvolve todos os treinamentos que você achar interessante, mas para mostrar que veio, para certificar a marca, para favorecer os diferenciais e tudo mais. É aquela coisa do saber fazer, mas entender o porquê está fazendo, né? Então, você constrói pilares primeiro para depois você chegar realmente àquilo que aquele profissional ele realmente está desenvolvendo, né? Então, ter de fato essa percepção. Então, olha, compreenda todo o seu meio ambiente, e aí você vai ser diferenciado no desenvolvimento do seu trabalho, né? Porque essa pessoa que recebe esse tipo de qualificação, ele passa a ter uma percepção diferenciada daquilo que é a sua atividade, né? E isso começa a destacar o negócio, né? O que diferencia as 50 lojas de sapato uma do lado da outra? É o atendimento, uma recepção diferente e tudo mais. E quando eu tenho isso como propósito da minha empresa, eu começo já a pensar nesses diferenciais sem que eles aconteçam por acaso, porque tem um vendedor mais legal. Eu promovo esse diferencial. Muito bom. Silvia Luiz, da Suma Desenvolvimento de Talentos. Silvia, nós estamos aqui indo para os nossos 2 minutos finais aqui. Esse bate-papo é sempre tão bom, o tempo passa rápido aqui, nós ficaríamos aqui horas falando sobre esse assunto, mas enfim, é meia hora de podcast, né? Todas as segundas e quintas-feiras, sempre às 15h30 da tarde, aqui da TV Comércio de Guarulhos. Tá bom? Então, Silvia, por favor, sua mensagem final de hoje. Ok. Bora trabalhar essa assertividade, essa comunicação, né? E pensar nesses diferenciais que você tem, empresário, né? Você pode se destacar e desenvolver o seu negócio muito além daquele pedacinho que você às vezes pensa, né? Bora lá, bora pensar nisso. Bora capacitar os líderes para fazer isso, né? É aí que a gente começa a desenvolver pessoas e ter otimização de resultados. Muito bom. Comerciante, estamos aqui com a Silvia da Suma Desenvolvimento de Talentos. Então, vem aqui procurar a Silvia aqui no Sim Comércio. Bom, comerciante, o Sim Comércio está aqui, de portas abertas para você. Venha visitar nossa sede, conhecer nossos estúdios. Aqui nós temos condições de montar um plano de marketing para você, para melhorar suas vendas, auxiliar você no desenvolvimento de site, desenvolvimento de redes sociais, gravação de comerciais. Então temos aqui estúdios preparados para te receber. Temos aqui os estúdios de podcast aqui do Sim Comércio, sempre à disposição de você, comerciante, por valores que, como é para você, comerciante, são valores que você não vai encontrar em nenhum lugar do mercado, com toda certeza, tá bom? Então, entra no nosso site, no www.simcomercioguarulhos.com.br e descubra mais. Veja que lá tem bastante conteúdos, pacotes de serviço extraordinários, plataforma de e-commerce,
Olha, o Sim Comércio está com uma plataforma de e-commerce para você, comerciante, que você não vai acreditar. É uma plataforma de e-commerce onde você constrói o seu próprio site, tá bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Estamos aqui à disposição. Até Valeu, mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.